Michel Foucault ele define o cárcere como um aparelho disciplinar exaustivo que deveria se ocupar de todos os aspectos do indivíduo, né? O seu treinamento físico. Então, nas prisões, o indivíduo tem que fazer uma atividade. A sua aptidão em prisões, não no Brasil, mas em vários lugares do mundo, tem algumas atividades laborais que eles têm que realizarem. O seu comportamento cotidiano, sua atitude moral, suas disposições. Então, ele é completamente controlado ali. Uma tentativa de normalizá-lo, de alguma maneira educá-lo, formatá-lo para reinseri-lo na sociedade. Foucault fala de uma punição generalizada, né? Efetivamente, a infração lança o indivíduo contra todo o corpo social. A sociedade tem o direito de se levantar em peso contra ele para puni-lo. Isso vai, segundo Foucault, mudando ao longo do tempo. Essa nova forma de punição, elas são mais os dedos e as penas do século XVIII eram bem menos racionais e era muito mais difícil a pessoa que tinha cometido algum tipo de punida. Mas ele se encontra então recomposto com elementos tão fortes que se torna quase mágico. Então essa nova forma de punição é muito mais temida do que era de outrora, nos regimes anteriores. Esses micro-poderes que vão sendo instituídos na sociedade, eles vão fazendo com que a gente tenha muito mais medo da punição hoje do que antes do século XVIII as pessoas tinham. Ora, se deixarmos de lado o dano propriamente material, que embora reparável como assassinato é de pouca extensão na escala de uma sociedade inteira, o prejuízo é a desordem que introduz nele, o escândalo que suscita, o exemplo que dá, a incitação a recomeçar se não é punido, a possibilidade de generalização que traz consigo. Então, assim como há quando acontece um crime, o crime pode se generalizar, então eles começam a também punir de forma general para poder tirar o incentivo que se tem ao crime, né? Hoje há estudos de economia do crime que dizem em que o crime compensa uma punição branda, em especial para aqueles que têm algum tipo de poder econômico, poder político, o crime acaba sendo incentivado. Mesmo as taxas, se a gente olhar de efetividade de assassinatos, vamos pegar o caso dos assassinatos, por exemplo. Assassinatos no nosso país, eles são bem pouco por cento dos casos de assassinatos são resolvidos no nosso país. Se o motivo de um crime é a vantagem que se representa, a eficácia da uma pena, ela só vai ser vantajosa se ela representar uma desvantagem em relação ao crime. Então, se o criminoso ele olha para o crime e percebe que as chances dele ser pego são pequenas, então compensar. E por isso a sociedade contemporânea, no sentido de pré-crime, tem até filmes que abordam isso. O Minority Report, se eu não me engano, é um dos filmes que aborda isso, a questão do pré-crime. Então eles querem constantemente para não deixar espaço para que você conseguem ter um controle maior. Então a punição acaba sendo tendo uma relação muito próxima com a questão da brutalidade. Então o discurso da racionalidade de um ato criminoso pode ser tomado por explicações relacionadas à forma de punição. Então está intimamente relacionado aí o ato criminoso e a punição. Em Os Anormais, na verdade, um curso ministrado no Colégio de França, a historicidade do enquadramento de atos criminosos na alçada do discurso e do discurso jurídico. Pega toda a história aí das instituições penitenciárias e das formas de punir e vai destrinchando o Michel Foucault. O monstro seria aquele que dificilmente pode ser incluído, enquadrado na esfera, tampouco na juroso. Esse sujeito era assim enquadrado até o século XIX. A partir do século XX eles vão mudando a concepção sobre o criminoso. Ele não é mais um monstro, ele agora é uma normal. E esse anormal precisa de ir para alguma instituição para ser ressuscitado, para ser normalizado, conforme a sociedade espera que ele seja. Então, Os Anormais conta a história de Henriette Lerner. Esse caso dessa mulher é bastante emblemático, bastante interessante. Uma mulher que aparece na casa da vizinha e se oferece para tomar conta da filha da mulher. De 19 meses a criança tem. Corne leva a menina para o quarto, depois chama e diz para a mãe que cortou o pescoço e joga a
cabeça da menina pela janela. Depois de presa, eles vão questionar por que ela cometeu esse crime. E Henriette Corner vai dizer o seguinte: eu fiz porque foi uma ideia que passou pela minha cabeça. Os discursos psiquiátricos e jurídicos tentam encontrar formas de se sobreporem para se adequarem aos atos monstruosos, ou seja, sem razão, surge a noção de instinto que ampara a psiquiatria criminal. Então, o discurso sobre o crime é mais uma besta, um ser completamente, dizendo que isso faz parte da natureza humana, instintos das pulsões humanas, isso precisa ser reeducado, renormalizado. Se deu sobretudo pela necessidade de uma unidade de medida entre o crime e castigo. Começa a tentar estabelecer um paralelo, uma proporcionalidade entre o crime e o castigo. Fazendo isso, à medida que o tempo vai passando, por isso dos delitos e da racionalização das punições. Mas também das superlotações áreas no Brasil, que é um dos principais motivos de rebelião. E nas rebeliões também a gente vê pessoas arrancando filhos de outros detentos e brincando de futebol. Isso é monstruoso, um discurso psiquiátrico, um discurso normalizado, eu vejo isso monstruoso, mas algo anormalizado. Passa pelo positivismo de Comte ali também, que queria isso, né? Ele queria uma visão racional das coisas e reformas para a sociedade e para os indivíduos que socializassem. Quando um monstro é o anormal de Foucault, deparamos com os autores e atos divididos. Então, com o tempo vai ocorrendo, que seria algo impossível de ser compreendido para o anormal. O anormal só é aquilo que não é normal, aquilo que precisa ser reorientado, aquilo que precisa ser normalizado. No entanto, quando o castigo é feita de forma absolutamente caótica, a mistura desemboca bárbaros homicídios, quando mergulhadas na linguagem, na cultura, são as penitenciárias. Então aí a gente já dá para ver como é que vai mudando isso, a visão sobre o crime, sobre o criminoso, e ao longo do tempo as punições eram muito mais radicais, no sentido de violentas, outrora, mas bem menos. Sobre a sociedade era bem menor, transformando à medida que o tempo vai passando. Esse é um pouco sobre Foucault e a sua punição, da brutalidade, da punição generalizada que vai acontecendo na sociedade à medida que o tempo vai passando historicamente.